Olá, pessoal. Esperar uns minutinhos. Olá, olá, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho e eu ainda não aprendi a fixar aqui o texto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parte de legislar, junto com o Dr. Caio. Olá. Oi, oi, boa noite para todo mundo. Esperar o pessoal entrar. Aceitar o Dr. Caio. Ações aí. Olá, Yara. Oi, oi, doutor, tudo Boa bem? noite, tudo Tá me bem? ouvindo? Perfeitamente. A senhora me ouve? Ah, muito bem. Que bom. Vou esperar o pessoal entrar. E vamos conversar hoje sobre o poder de legislar. O professor Cristiano, boa noite. Ana Boa Lu, noite. vereadora Edilene, Yara, tudo bem, pessoal? Então, doutora, hoje nós vamos falar sobre o método legislar e a senhora separou Olá. alguns tópicos para nós, né? A gente conversou na última Exatamente, eu live. fiz Diga pra gente. algumas perguntas, né, a Hum, respeito do poder de legislar. Mas pode continuar falando, senão. Então, na última live a senhora compartilhou conosco algumas leis bizarras, né? Algumas leis estranhas. Professor Cristiano, o senhor que conhece tão bem a realidade do Brasil, já deve ter visto muitas leis estranhas aí na região que o senhor tem vários alunos, né? Depois o senhor conta pra gente aí alguma lei. Lá na Paraíba, o pessoal comentou comigo que criaram leis em uma cidade lá, lei do dia do corno, por exemplo. Ô, louco. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas me disseram, não foi Bahia não, mas eu não lembro também o nome da cidade não. Mas enquanto o pessoal vai chegando, infelizmente nós temos no Brasil alguns vereadores que acreditam que tudo se resolve com um projeto de lei. Todos os dias alguns vereadores pedem para nós, né, doutora Priscila? Ah, eu estou precisando de um modelo de projeto de lei. Tá, mas qual que é o problema que vocês pretendem resolver caso esse projeto venha se tornar uma lei? Ah, não sei. Eu preciso apresentar lei, o povo me avalia com base na quantidade de leis. E, enfim, a gente defende aqui, ó, não é a quantidade, é a qualidade. E, doutora Priscila, a senhora fez então, separou aí várias perguntas, né, a respeito de assuntos importantes. Mas eu vou te passar a palavra. O que que a senhora conta pra gente? Boa noite, Alan. É, boa noite, Elvino. O Elvino é aqui de Santa Catarina, Ó, Planalto Alegre. Tafarel, ó, sobrenome do melhor goleiro Elvino do Tafarel. meu time, do Atlético Mineiro. Então vamos lá, vamos conversar então um pouquinho a respeito desse poder de legislar, né? A gente precisa primeiro encabeçar, doutor, que as leis, elas regulam as relações, né? Exato. Elas regulam as relações entre pessoas, entre os poderes e deveres do Estado, dos governantes, dos direitos coletivos, eles disciplinam, então, a vida em sociedade, né? Então, a vida em sociedade é regida pelas leis. Mas a gente precisa ressaltar que na escala de elaboração das leis aqui no Brasil, a gente precisa respeitar a Constituição Federal, não é mesmo? E tem outra problemática. O que acontece? Qual é o nosso maior problema hoje? A gente vê isso conversando com vereadores de todo o Brasil, né? Aquela ansiedade, vamos que nem o doutor Caio falou, né? Quero propor projetos de leis. Eu quero infinitos, né? Eu quero quantidade. Mas qual é a problemática disso, né, doutor? Qual é o nosso maior problema em relação a essas leis? Geralmente, essas leis elas são feitas numa formulação apressada, ela é impensada, ela é irrefletida. Muitas vezes elas são incompletas, elas são incompatíveis com o sistema que está gerido. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço um local, uma cidade, em que o prefeito propôs uma lei que era copia e cola. Não cabe no município, né? Não cabe. Simplesmente o município não tem recurso para manter e bancar essa Deixa lei. eu dar um exemplo, doutora. Mas ele fez. Aqui em Pode dar um Minas, exemplo. como a senhora sabe, Minas Gerais,
é um estado que não é banhado pelo mar, mas existem vários municípios que têm nos seus planos diretores capítulos inteiros tratando sobre a orla marítima, como que será o uso das Exato. praias, porque simplesmente copiaram de outras cidades e não se deram nem ao trabalho de fazer isso que a senhora disse, de olhar se são compatíveis com a realidade local. Exatamente. E qual é a consequência disso? Leis incompleta, incompatibilidade com o sistema, incongruência, inconstitucionalidade. Então, gera toda uma problemática por trás. Então, a ansiedade, às vezes, do legislador e do gestor público em realizar uma lei causa mais problema do que não ter ela, né? Sim. Eu, ontem mesmo, estava observando algumas leis e eu vi que essas copia e cola não é razoável. E muitas vezes o copia e cola é errado. Nós vimos o ano passado mesmo numa lei orçamentária. Aqui no oeste de Santa Catarina era igual lá perto do litoral, né? Sim. Então a gente vê que não faz sentido esse copia e cola. Mas eu sei que, se a gente for pensar bem mais profundo, a tarefa de legislar chega a ser engraçado mesmo, mas é isso que acontece. A tarefa de legislar, ela é uma tarefa, é uma experiência difícil, tanto para o legislador, para o vereador, parlamentar municipal, como também para o gestor público. E eu justifico por que é uma experiência difícil. Na minha visão jurídica, eu não fui vereadora, né? O doutor Caio foi vereador, mas eu... A senhora convive com Justamente vereadores porque... todos os dias também, fica, ela tem Exatamente. condições. Mas por que é uma experiência difícil, né? O sentimento de ser uma experiência difícil. Porque ele mexe com a experiência da sociedade, ele mexe com a vida das pessoas, não é mesmo? Tem leis que mexem com tudo. A gente viu isso do ano passado para cá, projetos de leis que mexem com a casa, com a vida, com a cabeça das pessoas, Com o não é mesmo? dinheiro Então, das pessoas, traz né, doutor? com o dinheiro das pessoas. Então, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade, tanto para aprovar um projeto de lei, como para propor um projeto de lei. E a gente desmistifica, né? A gente tira aquela crença de que vereador não pode propor projeto de lei que crie despesa. Isso aí já é, como que dizem, martelo batido, prego enterrado, acabou, ponto final. Isso aí sim pode acontecer e valeu. E nós vamos conversar nisso sobre uma É a próxima nossa live, né? próxima live, inclusive, né, doutora? Exatamente. Mas assim, o que eu posso trazer para os vereadores e servidores que estão aqui? É claro que não é só para um vereador, né? Servidor público também entra, assessor jurídico também entra. Quando a gente pensa em elaborar uma lei, a gente precisa colher algumas informações, como repercussão econômica, né? Se o município pode, repercussão social, e é óbvio, e não menos importante, que é a repercussão política, né? Se o vereador vai propor a lei, a repercussão política. Mas, enfim, doutor, eu devolvo a palavra. Não, a senhora Trouxe aqui o fique à arcabouço vontade. e agora eu quero deixar um pouquinho. O doutor trouxe algumas perguntas, eu vou ler aqui. Eu fiz algumas Isso. perguntas, né? Eu escrevi bastante e o porquê, né? O porquê da live. Porque nós estamos elaborando um método, né? Então, hoje foi a tarde de produção, a minha tarde de produção, né? Então, eu estou bem quente com a matéria, então tem várias coisas que posso dizer, mas eu não vou falar, obviamente, né? Que quem quiser vai vir conosco e vai aprender um pouco mais a respeito. E estou dando o meu melhor nesse curso. Sim. Mas, enfim, eu coloquei aqui alguns pontos falando sobre esse poder de legislar, que ele é muito amplo, doutor, para nós conversarmos em uma live apenas. E eu já deixo aberto aqui para os vereadores e alguém que tiver interesse de fazer qualquer pergunta, né, a respeito desse tema. Ele engloba todo o processo legislativo, não é mesmo? Ele engloba as espécies, a repartição de competências, que esse causa muitas dúvidas, princípios, iniciativas, discussão, votação, sanção, veto, promulgação, publicação, prazo, controle, abuso de poder de legislar. Então, ainda também tem, essa é uma questão que, nesse poder de legislar, entra o regime de urgência, que é muito banalizado, né? Por aqui, e em vários locais, regime de urgência é tudo aquilo que o prefeito resolve ser regime de urgência. E todo mundo sai correndo para aprovar, não respeitando o regimento interno, não respeitando o prazo regimental,
dizendo não é regime de urgência, preciso entrar nessa sessão, eu preciso votar nessa sessão, e porque é rápido. Mas não é isso, né? Doutora, Não é isso, não é inclusive, essa. já que a senhora tocou nesse assunto, primeiro dar boa noite que é o Paulinho, a vereadora Leiliane, ao Alan, obrigado pela presença, Alan. É o seguinte, tem Vai vereador, ficar gravado assim, ela. e isso vai ficar gravado, tem muito vereador que acha que o regime de urgência é sinônimo de emergência. Ele tem a impressão de que tem que Exatamente. votar para ontem, de qualquer jeito, como dizem algumas pessoas, como se fosse uma sangria desatada. E não é verdade. Inclusive, o regime de urgência, em alguns lugares, eu até tenho uma impressão negativa, porque ele dá o prazo de 45 dias para a Câmara votar. Então, 45 No dias. nosso caso é esse aí. Então, 45 dias. aí acaba que 45 dias para algo urgente nos traz uma reflexão. Será que é urgente mesmo? Mas isso vem daquele tempo que demorava, às vezes, muitos meses para um projeto tramitar. Inclusive, existem algumas cidades que os projetos agarram nas comissões, e eu já queria deixar para os vereadores que estão nos assistindo para eles refletirem o seguinte: existe aí na sua Câmara Municipal um prazo para que as comissões deem pareceres sobre os projetos? Eu conheço uma cidade que não tem prazo no regimento, doutora Priscila. Uhum. E tem um projeto Precisamos importante, mexer nesse regimento. tem um projeto importantíssimo sobre a vídeo monitoramento que está travado na comissão de uma oposição desde agosto do ano passado. Porque lá não Ah, tem prazo. nossa. E Não, mas daí aí, arquivou. não, ele está analisando, não tem prazo para dar parecer. Meu Olha Deus, gente. que ridículo isso. E outra questão importantíssima. O que acontece se a comissão não der o parecer no prazo? Então, primeira questão, tem que ter um prazo. Vamos supor que tenha. E aí, a comissão não deu o parecer no prazo. O que, que vai acontecer? Tem cidade que superou o primeiro obstáculo, teve o prazo, mas não supera o segundo, não prevê uma consequência. E aí já fica uma dica para vocês. É importante que haja uma solução. A melhor que eu vi até hoje, não sei como que é aí na sua cidade, a senhora conta para a gente, doutora Priscila, mas a melhor que eu vi até hoje é o presidente da Câmara designa um novo relator dentre os vereadores que compõem o plenário. E aí esse novo relator vai ter que proferir o parecer no prazo regimental. Achei uma saída interessante. Agora, a senhora se lembra de qual que é a solução que tem aí? A comissão tem prazo, doutora Eu, Priscila? não, não tem. Não tem? Ah, que beleza para ser oposição, olha só. Pode durar a vida toda. Mas na minha cidade, quando eu estava vereador, eram 10 dias. Mas É, enfim, se o Tafarel tiver por aí, lembrar do nosso regimento interno, mas não tem prazo, não. mas é isso. Mas o presidente ele pode pedir, né? Geralmente, o ano passado teve projetos que seguraram bastante. E por que que Vamos ver a verdade. eu falei desses pontos para os Questões vereadores políticas, lembrarem, né? exato, para os vereadores lembrarem que a lei, ela nasce de um processo muito rigoroso, e esse processo tem que ser seguido à risca sob pena de tornar nulo aquilo que for votado. Então vocês têm que estar muito atentos ao regimento interno, nós vamos falar disso também no nosso curso, e devolvo a palavra para a doutora Priscila. E isso começou por causa do regime de urgência, porque tem cidade que tem o regime de urgência urgentíssimo. Existe isso aí? Urgentíssima. Tem na cidade da senhora, na sua região? Tinha, Ah, mas aqui na região tem bastante. E eu nunca entendi o porquê. Ou é urgente ou é urgente. Não existe exato. urgente ou Pense urgentíssima. igual a senhora. Porque ele é mais urgente que urgente? Por quê? Mas é muito invencionice, né? Não sei, mas daí quando a gente reformulou o regimento interno, eu tirei, né? É Parabéns. urgente só. Isso aí. Tira isso aí porque eu não conseguia entender o porquê é urgente e urgentíssimo. Eu queria saber do pessoal que está aí se tem urgente e Porque urgentíssima o junto. urgentíssimo reduz o prazo ainda mais. Urgente, o normal é que não tem prazo, que já é ruim. Aí colocam de urgência com 200 dias, que é muito. Aí alguém quarenta fala e cinco dias. 45 dias de urgência, aí colocam um mais urgente ainda, com prazo menor ainda, vamos supor 30, 15. Aí inventam o de urgência urgentíssimo. Mas também concordo com a senhora. Ou é urgente ou não é. Então deveria ser uma coisa só. O nosso regimento ele traz algumas questões, não é taxativa, né? Até porque traz outros pedidos justificados do prefeito, né? Sim.
mas traz requisitos lá, quais são as matérias de regime de urgência. E daí sim, daí justifica, né, o porquê que é urgente. Sim. Já aconteceu casos que não era urgente e o prefeito mesmo me ligou e disse, posso colocar em regime de urgência? Coloca lá para mim. Daí eu disse, manda um ofício, justifica. Põe por escrito, né? Manda por escrito assim, daí a gente coloca no regime de urgência. E a Câmara decide, né? E bem simpática assim, né? Doutor. A gente faz, mas manda um ofício. O regimento exige que esteja escrito, né? Muito bem, boa sua saída. Exatamente. Doutora Priscila, e a senhora estava Não. falando, eu acabei te atrapalhando, a senhora falou do regime de urgência. Tem mais algum tópico aí que a senhora anotou para a gente observar? Mas daí aqui eu trago todo um pedaço do processo legislativo especial, né? Diga. Que nós já conversamos também, leis orçamentárias, lei orgânica, regimento interno, depois as emendas e a técnica legislativa. Tem aquela questão da lei complementar 95, né? É Isso. 95? 95, É que vai 95. ser um tópico 95. especial do nosso curso. É uma lei que explica Exatamente. como devem ser feitas as leis. Exatamente. Uma lei que explica como fazer hoje. Vamos lançar um desafio aqui para os vereadores que estão nos assistindo, só para vocês verem o que vocês vão ver no nosso curso, pessoal. Doutora Priscila, você me ajuda aqui. Depois do parágrafo 6º, vem o parágrafo 7º. Depois do parágrafo 7º, o 8º. Depois do 8º, o 9º. Depois do 9º, o 10. Por que não é 10º? Está lá na Lei Complementar 95 explicando. Isso é válido para os artigos, para os parágrafos. Quando que usa letra romana, quando a gente vai, melhor dizendo, algarismo romano, quando que a gente usa algarismo arábico, quando a gente vai usar a linha, inciso, enfim, isso tudo tem parâmetros. Quando que usa aquele símbolozinho de parágrafo? Deixa eu tentar fazer. Não consigo. Aquele são dois S. Quando que usa aquele símbolo? Quando que você escreve parágrafo? Quando que parágrafo único, como que é? Enfim, esses são alguns dos tópicos, mas sempre lembrando aquilo que a doutora Priscila falou, das consequências, da utilidade da lei. Mais importante do que ser bonita é ser útil, ser funcional e fazer a diferença para o bem da comunidade. Te devolvo a palavra, doutora. Exatamente. Eu tenho acho que é uma vereadora, não sei quem que é que está pedindo para participar, que é a vereadora Liliane. Vereadora, aguenta aí que daqui a pouco eu. Ai, saiu, pede de novo. Vamos lá. Não, tá aqui. Daqui a pouco eu te chamo e você participa com nós, então, da live. Aguenta firme aí, tá? Mas vamos falar sobre aquelas perguntinhas que eu enviei hoje à tarde, né? Diga. Antes de falar todas elas, eu quero trazer uma que os vereadores adoram, né? Então, quais são as leis que podem ser trabalhadas pelos vereadores? Essa eu até fiz um post a respeito. Quais são as leis que podem ser trabalhadas, né? Porque às vezes geram confusão sem entrar no âmbito do recurso lá, né? Que pode usar, Gera gastos, né? pode gerar despesa, né? Sim. Então eu vou trazer alguns exemplos, daí depois o doutor complementa aí comigo, né? Correto. Mudança, criação e extinção de tributos municipais. Tributos municipais. Esses tempos atrás eu estava conversando com um advogado, também assessor de Câmara, e ele disse assim, eles têm medo porque pode causar uma instabilidade dentro da prefeitura, se eles forem reduzir algum tributo, né? Vai acontecer alguma coisa. Paciência, né? Paciência para o Poder Executivo, Sim. porque é uma competência concorrente. Claro, a gente sempre preza para fazer um estudo para que não fique mal também na fita por não saber o que está fazendo. Mas, infelizmente, é uma competência concorrente, então essa questão de competência de matéria tributária é possível fazer, Porém, não é doutora, mesmo? agora tem que lembrar o seguinte: aqueles vereadores na cidade deles onde não existe poder legislativo, só tem Câmara. Nessas cidades, o que acontece é que a lei orgânica proíbe o vereador de fazer um monte de coisa que ele poderia fazer nas cidades onde eles têm poder legislativo. Então, eu já vi, infelizmente, algumas leis orgânicas colocarem categoricamente: o vereador não pode legislar gerando despesa. Outra, o vereador não pode legislar sobre matéria tributária. Então, mesmo nos casos que o STF falou que pode,
Ou seja, o vereador pode criar um projeto trabalhando as alíquotas da contribuição de iluminação pública, por exemplo. Poderia, mas na cidade dele não tem poder legislativo. A lei orgânica que é feita É, só pelos vereadores, bastaria apenas a Câmara para alterar a lei orgânica, ela joga contra a própria Câmara. Enfim, presta atenção nisso, gente. Se o regimento, dependendo da sua lei orgânica, ela matou o poder legislativo, tá? E ele se matou, na verdade, que é ele que vota. Enfim, continuando, doutor. eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, né? A questão da simetria. Será que nesse caso deveríamos respeitar a simetria das competências? Mas eu não vou responder. Eu vou deixar a pergunta aqui mais para frente. Quem sabe num post eu respondo aí para vocês, mas eu vou gerar curiosidade, tá bom? Tá bom. Outra situação. Criação de bairros, distritos, subdistritos dentro do município. Estabelecer o chamado perímetro urbano, né? A área urbanizada. Sugerir nome de ruas e avenidas, essa é possível, né? E o projeto é bem simples de fazer. Aprovar os documentos orçamentários do município, elaborar, deliberar e votar o plano diretor, né? O plano diretor municipal. Estabelecer regras de zoneamento, uso e ocupação do solo. Determinar o tombamento do patrimônio público, né? Não sei se alguém, preservando a memória, então, dos bens públicos, a memória do município. Doutor, tem alguma outra que a gente pode trazer para eles? Olha, doutora, para o vereador é bom lembrar o seguinte: o que ele pode apresentar como projeto de lei? Vale a gente chamar atenção para a nossa Constituição de 88, no artigo 30, inciso 1º, está escrito que o município tem competência para legislar sobre assunto de interesse local. E uma curiosidade é que a nossa Constituição hoje é a de 88, mas nem sempre foi essa. E então, antes, o que se dava ao município era algo relacionado ao que se chamava antigamente de peculiar interesse. O peculiar interesse do local, ele tinha um alcance muito limitado em relação ao que é hoje. E aí alguns doutrinadores, eles defendem a seguinte teoria: não dá para falar o que cabe ao município legislar, porque ele vai poder legislar sobre tudo que for do interesse local, desde que não seja assunto exclusivo da competência do governo federal, da União, ou dos estados, do Distrito Federal, por exemplo. Então, quando a gente fizer essa separação daquilo que só puder ser tratado pela União, ou pelos estados, ou por ambos, então, nesses casos, o município não entra. Nos demais, ele poderá entrar. E aí, recentemente, houve um julgado do STF até em relação à questão das medidas para controle da pandemia, em que o próprio STF disse, não, todos eles têm a competência, inclusive lá no inciso 2º, se eu não me engano, do artigo 30, está escrito que o município poderá suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, o município pode fazer muita coisa. E agora, e o vereador? Lembrando que o município é o poder executivo e o poder legislativo, o que é, então, que o vereador poderá? De acordo com o julgado do STF, no agravo, no recurso extraordinário 878911, foi dito o seguinte: o vereador pode tudo, ainda que gere despesa, a menos que se trate de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Ou seja, não sendo assunto do prefeito, o vereador poderá tratar desse. E onde está escrito isso, eu vou te contar na nossa próxima live. Mas aí, só para deixar claro, vereadores, vocês podem fazer muito. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que, apesar do vereador poder chegar ao infinito praticamente, as leis orgânicas cortam as asinhas do vereador. A lei orgânica fala, não, aqui não. Aqui vereador não vale nada. Ah, mas o STF falou que o vereador pode tudo. Lá no resto do Brasil, aqui, vereador e nada é a mesma coisa aqui. Então aqui o vereador não pode fazer nada. Ele vai vir cá só para votar o que o prefeito mandar e para receber no final do mês. Porque se ele inventar de fazer algum projeto de lei, nós vamos falar que não pode, porque a lei orgânica aqui falou que não pode. Então, como que está a sua vida aí, vereador? Às vezes você está doido para fazer muita coisa, mas você está travado.
que você precisa fazer? Primeiro passo, alterar a lei orgânica. Ah, mas como que altera a lei orgânica? De acordo com o artigo 29 da Constituição, vocês precisarão que 2/3 dos vereadores votem favoravelmente à proposta de emenda à lei orgânica em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias. E aí você apresenta aí, por meio de uma proposta de alteração da lei orgânica, uma proposta de emenda à lei orgânica com 1/3 dos vereadores. Feito isso, quem vai ter que assinar depois? A própria Câmara. Ela promulga. Não vai para o prefeito nem fica sabendo. Alguém conta para ele lá, vai fofocar com ele só. Mas ele não precisa nem ficar sabendo o que está acontecendo na Câmara. Então, espero ter respondido. O vereador pode o infinito, quase. Menos aquilo que a lei orgânica Claro. proíbe. Então é isso. Acaba que em alguns Doutor, lugares não sobra nada. Diga. vamos aceitar, então, a vereadora para bater um papinho? Vamos, ela está disponível aí para conversar Vamos lá. conosco? Ah, tem duas. Olha, Vou pode tentar aceitar aceitar as as duas. duas. Acho que até as Isso. quatro. Vamos lá, gente. Quem quiser participar conosco das lives, nós vamos tentar fazer esse método. Daqui a pouco vai Vamos ver chegar. se foi. Quais são elas? Leiliane é uma delas? Isso. Ah, só pode entrar três. Nós Vou ter que pedir de dois. novo, menino. Nós dois e mais dois, eu penso, não? Vamos ver. Hum. Gente, enquanto isso, vamos aguardar a doutora Priscila estar nesse momento habilitando a entrada de convidados. Pessoas que estão De acompanhando. convidados. Vocês vão ter que pedir de novo aqui, porque olha só, somente três convidados. Eu recebi aqui e aceitei uma das vereadoras. Meninas, olhem aí nos seus celulares, se deu certo, porque aqui vocês não aparecem. Ó, Ó, então. somente três. Mas Já ainda, travou. aparentemente, elas clicaram sem querer, pelo visto. Pode ser. Pode ser. Bem, pessoal, então vai ter que ficar assim. Na próxima vez a gente aceita mais É, pessoas. Doutora Priscila, tem mais algum tópico que a senhora separou para hoje? Só tinha falado de princípios que regem o processo legislativo, de alguns parâmetros, né? Eu estava lembrando hum, de alguns deles. A senhora quer começar com algum para a gente colocar aqui? vamos lá. Princípio da legalidade. Oh, O princípio da legalidade, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esse é um dos princípios que devem ser observados na elaboração da norma, né? Doutor, trouxe algum? só comentar este que a senhora disse, esse é bem interessante. Me lembro de um professor meu que comentava um caso que ele escrevia, ele contou o caso, né, que tinha um estabelecimento comercial que escrevia assim: não aceitamos pagamento em cheque, conforme artigo 5º, inciso, não lembro de cor qual que é, lá da Constituição. E ninguém insistia para pagar com cheque. Até que alguém foi ver o que estava escrito nesse artigo. E estava escrito isso que a doutora disse: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ou seja, a não ser que exista uma lei em sentido amplo, ou seja, não quer dizer necessariamente que tem que ser uma lei. Em alguns casos será um decreto, pode ser uma portaria, poderá, todos amparados em lei, obviamente. A lei é como se fosse a pedra fundamental e dela pode ser derivado alguma exigência. Mas enfim, como naquele caso do meu professor contando, não tem nenhuma lei que obriga o estabelecimento comercial a aceitar pagamento em cheque, ele então não é obrigado. Se não tem uma lei que obriga, ele aceita se quiser. Então, posso estar enganado, mas não tem nenhuma lei que me obriga a aceitar pagamento em cartão de crédito, ou em Pix, do ponto de vista do mercado, é bobeira não aceitar, mas eu posso colocar, não aceito pagamento em cartão de crédito, conforme Uhum. Constituição da República, artigo 5º, ponto. Isso muito bem falado, doutora Priscila. É bom que as pessoas saibam que um prefeito, por exemplo, por decreto, ele não consegue criar uma proibição a não ser que alguma lei tenha dado poderes para ele. Um ponto polêmico, a própria questão da pandemia. Muitos prefeitos, usando decretos,
criaram regras para restringir a interação social. Algumas pessoas falaram, poxa, mas isso não é por lei. Só que é o seguinte, existem leis que tornam o prefeito autoridade sanitária e dá a ele poder para fazer por decreto isso que eles andaram fazendo. Alguns certamente exageraram e aí a Câmara poderia usar um decreto legislativo para assustar os efeitos. Mas é interessante que vocês saibam isso. Toda obrigação tem que estar prevista em lei. É aquilo mesmo, aqui da maneira mais simples seria: ninguém é obrigado a fazer nada, então você pode fazer tudo o que você quiser ou deixar de fazer tudo o que você não quiser fazer, a não ser que tenha uma lei que te obrigue ou te proíba. De maneira claro, é isso. Um exemplo. Lá em Singapura, se você comer um lanche dentro do metrô, você vai tomar uma multa, porque lá é proibido comer refeições dentro do transporte público. No Brasil, não conheço nenhuma proibição nesse sentido. Então, se você aqui em Minas Gerais pegar um pão de queijo e comer dentro do metrô, não vai ter problemas, porque não tem nenhuma lei que te proíba de comer pão de queijo dentro do metrô. Enfim. Doutora, eu anotei um aqui também, mas a senhora já falou muito, a senhora quer falar outro ou quer que eu continue agora? Não só trazer essa questão da legalidade ali, né, que a gente tem que respeitar, então, independente de uma lei, respeitar a Constituição Federal. Perfeito. Ela estaria, tá? Eu não quero entrar nesse âmbito da pandemia, porque para mim, que estuda um pouco mais a respeito do processo legislativo, dessa questão do direito constitucional em si, vi algumas infrações que talvez por falta de conhecimento não foi sentido ou não foi percebido. Mas mesmo que a lei permita, um decreto está abaixo da lei. A lei está abaixo da Constituição. Existem regras a ser. Perfeito. Então, a gente tem que lembrar da soberania da Constituição Federal, por óbvio, né? Vou trazer, então, só uma questão que, na elaboração da lei, que a gente já conversou a respeito da responsabilidade do vereador, tanto na elaboração quanto da aprovação, que é aquela coisa difícil, ser geral, né? Generalidade e abstração na lei. Ela precisa ser geral e abstrata. Ela não pode ter ela não pode ser um ato administrativo, entre aspas, né? Eu vou aprovar algo, mas determinada, direcionada a uma Você não pessoa. pode criar Isso uma não pode lei para acontecer. dar para mim uma bolsa de estudos na faculdade de medicina? Não dá? Que isso, doutora? Mas isso Posso dar, eu faço um ato, né? Não, mas enfim, só para mim eu uma não lei? posso fazer uma lei, eu não posso fazer uma lei só para ajudar uma única pessoa. Eu vou colocar ajudar para ficar mais fácil o entendimento, né? Direcionando apenas o benefício dela para uma pessoa. Ela deve ser geral e abstrata, sempre. Geral e abstrata vale para todo mundo. E nisso a gente tem que lembrar que tem outros princípios que eu tenho aqui. Impessoalidade é uma delas, que fala sobre essa questão, né, da generalidade. Então, ela tem que ser impessoal. Mas, doutor, qual é o princípio que você trouxe aí? Eu trouxe aqui a votação por quórum e também a decisão colegiada. A senhora quer que eu fale sobre qual das duas? Vamos dividir. Pode falar. As duas, fica à Vamos, vontade, senão eu vou ficar falando sozinho. não, vamos lá, vamos começar pela decisão por quórum. Todos os vereadores, eles são mandatários. Eles representam outras pessoas que votaram nele e também neles e também todas as pessoas que não votaram neles, mas também foram votar. Eles foram eleitos com base e também as que não foram votar e todos os habitantes da sua da cidade. Mas eles representam todos, mas a gente sabe que algumas decisões doutora, Tô aqui, estão me eu ouvindo? te Tô aqui, ouço. tá funcionando? Eu te ouço, mas eu não Ah, sei se foi o meu ou se foi o da senhora que travou. Pra, mas tá funcionando agora, né? só ouço o seu áudio, não vejo o seu vídeo.
capaz. Eu tô aqui, Não, mas gente. Eu tô aqui. pode ser que o meu que esteja travado. Alguém que está assistindo poderia, por gentileza, escrever para a gente aí qual dos dois que travou para vocês? Só para a gente saber. Mas de qualquer forma parece que já estabilizou, né? Então vamos lá. Alguns assuntos eles são mais sensíveis e outros não. Por exemplo, alterar o nome de rua. Alterar o nome de uma rua, talvez os acontece. Basta que a maioria dos vereadores presentes aprove. Há uma Câmara que tenha 9 vereadores. Um dia só teve 7. Qual é a maioria dos presentes? 7 dividido por 2, 3,5. Primeiro número superior inteiro, 4. Então, neste dia, uma lei simples, também tecnicamente chamada de lei ordinária, que nada mais é do que uma lei comum, ela bastará o quórum de maioria simples para que seja aprovado. Ou seja, vamos ver os que estão presentes e aqueles que estão presentes, nós vamos ver qual é a maioria deles. Obrigado, Eduardo. Pena que está travando, parece que é o meu. Espera aí, só um instante. Eu vou corrigir aqui. Será, pessoal? Diga qual que travou aí. Pode ser o meu também. Agora eu não escuto você. Pronto. Acho que não vai travar mais. Agora eu escuto. Parou de travar? Me ouve bem? Então, beleza. Obrigado, Sim. Eduardo. Obrigado, Para Lúcia. mim tá ok. Vamos continuar então. Então, assuntos mais simples bastam maioria simples. Agora, assuntos mais complexos, a lei pode determinar quando será preciso a maioria absoluta. Na Constituição da República, diz que as leis complementares, mas as leis complementares das federais, elas precisam de maioria absoluta. Entende-se que esta não é uma regra de repetição obrigatória, ou seja, no município não necessariamente precisa ter uma lei, uma aprovação por maioria absoluta para uma lei complementar. Esta regra tem que estar escrita na sua lei orgânica. E o que é a maioria absoluta? A maioria absoluta leva em consideração o número de vereadores existentes e não apenas os presentes. Então, em uma cidade com 9 vereadores, a maioria absoluta sempre será 9 dividido por 2, 4,5. Primeiro número inteiro superior, 5. Então sempre será 5. Ah, mas teve um vereador que faltou. Não importa. E 2, não importa. E 3, não importa. Maioria absoluta sempre leva em consideração os vereadores existentes. Vocês percebem que é uma regra mais rigorosa do que a outra, então exige-se um quórum nesse caso diferente. Agora, existe um outro tipo de quórum, que é o chamado quórum de maioria qualificada, o quórum qualificado, que é quando a lei define um outro parâmetro que não é nem a maioria simples nem a maioria absoluta. Por exemplo, para alterar a lei orgânica, é obrigatório que haja o quórum qualificado de 2/3 em 2 votações, ou seja, 2 turnos, com 10 dias de diferença, pelo menos. Isso é chamado quórum qualificado. Eu dei uma qualidade para esse quórum diferente da simples e da maioria absoluta. Então, isso é importante que vocês saibam. Outro princípio interessante que eu mencionei é a decisão colegiada. O que é uma decisão colegiada? Doutora Priscila, conta pra gente um pouquinho, a senhora que já tem experiência aí no Poder Judiciário, diferencia da decisão monocrática pra gente, fazendo favor. Apesar de Eu que pro devolvo a vereador... palavra. Te peguei de surpresa aí, ó. Me pegou de surpresa. Eu te devolvo a palavra. Vamos lá, gente. A decisão... Vou me abster nesse momento. A decisão colegiada da doutora Priscila não quis comentar as monocráticas, porque ela trabalhava com muitas monocráticas lá com a juíza, ou com o juiz, não sei. Mas a decisão colegiada é aquela que é tomada por mais de um indivíduo. Que ninguém toma, que a pessoa não toma sozinho. Por exemplo, o prefeito toma decisões sozinho. Já a Câmara não existe decisão sozinha do plenário. Existe decisão sozinha do presidente, tudo bem, do vereador, mas o plenário, ele precisa tomar decisão de maneira coletiva. E por isso eu gosto de dizer que sempre vai precisar pelo menos da maioria. Por quê? Pelo menos da maioria parece algo contraditório, né? Eu gosto de chamar a atenção. Ah, fulano é autor do projeto, quando diz, né? Fulano é autor de uma lei. Errado.
Ele não sozinho não aprovou aquela lei. Precisou pelo menos da maioria. Então a decisão colegiada é aquela que conta com um coletivo de pessoas para que ela tenha validade. Diferente da decisão colegiada lá no Poder Judiciário, você vai conhecer as decisões monocráticas, que são essas que ministros do STF mandam prender e soltar quando eles bem entendem, algumas pessoas, né? Mandam fazer ou deixar de fazer sozinhos o que está de acordo com as regras do jogo, mas não necessariamente a gente precisa concordar com elas, né? Doutora Priscila, te devolvo a palavra. Boa noite a todos que estamos assistindo. Não sei se o doutor Caio quer trazer algum outro princípio a respeito do processo Acho que tá bom. O resto legislativo. fica para o curso, os demais, né? Eu acho, né? Não sei se tem mais algum assunto que nós vamos aprofundar aqui. Não sei se tem algum vereador que queira fazer uma pergunta a respeito do poder legislativo, do processo legislativo. Se quiser, pode anotar aí, ou mesmo se quiser participar do nosso bate-papo aqui, é só pedir. Vou dar um Correto, tempinho doutora. para você, Doutora, então mas eu quero. enquanto. Pode Desculpa. falar. Não, não, desculpe, te cortei. Não pode falar. Porque enquanto o Não, pessoal eu vai só ia pensar. falar Diga. do desenvolvimento da lei, mas eu vou deixar para finalizar isso. Não, então, só queria Vou. lembrar Passa a uma. palavra. Vou lembrar uma aqui então, pessoal, para vocês observarem também aí no seu regimento interno algo que eu considero extremamente negativo, que prejudica totalmente o devido processo legislativo. O que que é? Quando um jurídico tem o poder de arquivar um projeto. A senhora já arquivou projetos, doutora Priscila? Quando, Eu não, quando o nem vereador. quero essa responsabilidade para mim. A senhora acredita que tem Câmara que o vereador protocola o projeto e alguns jurídicos, eu falo jurídico quando me refiro ao setor e não ao advogado em si, mas alguns colegas de profissão, eles pegam os projetos protocolados e falam que são inconstitucionais, não deixa nem ir para a leitura. Isso é uma falha horrorosa que existe em alguns regimentos que destrói o poder legislativo. E existe um ponto polêmico para a gente conversar no curso, mas eu vou trazer aqui, que eu penso que não deveria ser assim, quando algumas comissões têm poder de arquivar projetos. Exemplo, em algumas cidades, a comissão de legislação, se der o parecer contrário, ela já arquiva o projeto. Olha, se a gente perguntar isso em uma faculdade de direito, provavelmente a maior parte dos alunos vão dizer: não, se o projeto for inconstitucional, ele não precisa seguir, porque ele já é inconstitucional, então não é desperdício de tempo e de recurso que ele continue tramitando. Certo? Se realmente a premissa fosse verdadeira. Agora, o que acontece na prática em muitos lugares é que os pareceres jurídicos são pareceres políticos. E o jurídico, quando não é o caso da doutora Priscila, ela é uma excelente profissional, inclusive ela é concursada, ela não é submissa à vontade de nenhum presidente de Câmara, etc., não está aí por política. Então, o presidente pode ficar com raiva dela que o parecer dela vai ser sempre o técnico. Mas, na maior parte das cidades do Brasil, os jurídicos não são estritamente técnicos. Eles, muitas vezes, são cargos de confiança e ficam, às vezes, expostos à influência. Não vou dizer que todos são, vamos ser otimistas. Em poucas cidades acontece isso, tá, gente? Em poucas, mas acontece. Que o jurídico dá o parecer de acordo com o que o presidente da Câmara pede. O projeto é do Caio, não gosto do Caio, então é para ser contrário. O projeto é do fulano, pode aprovar. Enfim, é importante que vocês não deixem jamais uma comissão ter tantos poderes a ponto de ela arquivar um projeto nela mesma. Lembrando do mundo real que a política ela é complexa. Bem, doutora, me dê a sua opinião sobre isso. Aí a comissão pode arquivar? Nossa, que Pode. comissão A Comissão poderosa. de Redação e Justiça, ela pode, diante de uma inconstitucionalidade, o nosso regimento permite, então, que a comissão arquive o processo e não vá para plenário. Uma polêmica, Mas hein? sei também, é polêmico, mas por enquanto aqui ninguém discutiu a respeito. Mas Geralmente porque a quando senhora é técnica, porque não há dúvidas de que a senhora não é submissa que não é à influência política. exatamente, não, eu não sou mesmo.
deixo claro para todo mundo que assiste, não tenho influência política. Eu sou técnica e observo a lei, o processo ali, do processo legislativo tecnicamente, né? Mas sim, nosso regimento permite, então, que a Comissão de Redação e Justiça, né, e Legislação possa arquivar o projeto de lei quando há uma inconstitucionalidade. Mas é claro que quando você amplia o estudo, você sabe que mesmo havendo uma inconstitucionalidade, pode ir para plenário e em plenário ser decidido, né? O plenário é soberano, o plenário é que decide, é o colegiado, então, que o doutor Caio trouxe, que decide se esse projeto vai ou não para frente, ou se arquiva, ou enfim, faz o que tem que ser feito. Perfeito. Exatamente. Doutora, mas é um ponto polêmico que a gente quis trazer aqui pelo seguinte, porque nem tudo funciona como deveria. E infelizmente existem lugares que a Câmara é só um puxadinho das prefeituras, não existe poder legislativo. Na prática, existe só uma espécie de cartório que faz o que o prefeito manda. Então, nesses lugares, o vereador que quer trabalhar, às vezes, ele incomoda e aí o que vier dele vai ser sabotado. Eu e a doutora Priscila, a gente também tem mentoria com vereadores, com vereadoras, e a gente ficou assustado ao saber que tem algumas pessoas que a gente dá mentoria que tem as propostas de requerimento de informações derrubadas no plenário. Votam contra requerimento de informação. Então vejo como que no Brasil, infelizmente, ainda há muito atraso. Houve evoluções, lógico, mas ainda há muito atraso. Doutora, já falei demais, deixo com a senhora para Eu os sempre, pontos final. eu sempre digo, se valorizem, porque os meia boca se valorizam, tá? Eu vou dizer que não é que é meia boca mesmo. É esses que não estudam, que vão na onda da política em si, que fazem a politicagem, eles se valorizam, batem no peito e vão. Vocês que estão estudando, vocês que têm curso, vocês que procuram se informar, não se valorizam, daí o que que adianta? Precisam se valorizar, né? Precisam mostrar que é poder legislativo, que é um poder. E apesar de ser da situação do prefeito, você não vai passar a mão no prefeito, né? É uma coisa assim que eu sempre falo para os vereadores que eu converso e que eu tenho contato, por favor, né? Se o prefeito está cometendo erros, ajude ele mostrando os erros, porque você não ajuda acobertando, né? Enfim, Perfeito. doutor, era isso. Vamos trazer mais alguns tópicos. Eu só queria finalizar, então, com a questão do desenvolvimento da lei, dessa questão do aspecto normativo, que o doutor trouxe lá no começo, a identificação do problema, né? Apesar de nosso bate-papo ser bem amplo aqui, né? Hoje não foi uma questão específica, nós falamos um pouquinho de cada coisa, mas a gente precisa ressaltar e relembrar que os vereadores, essa questão de, eu vou pegar projeto de lei de cidade em cidade, vou fazer um copia e cola só para aparecer, para colocar no meu Instagram, no meu Facebook, enfim, só para dar número lá no site da Câmara, não é legal. A gente precisa sempre ter consciência da identificação do problema, da análise da situação questionada, então, né? Da definição do objetivo, qual é o objetivo dessa lei, para não ser uma lei morta. E depois que essa lei for proposta, se a lei foi aprovada, ela está tendo eficácia no município. Me diga, doutor Caio, as leis que você propôs estão eficazes no município? Elas têm validade? Elas trazem resultados? Olha, Isso é outra uma questão, boa porque parte. o que eu vejo na prática, as pessoas propõem os projetos de lei, né, os vereadores ou mesmo o prefeito, e daí a letra morta, só ficou um número lá, um número a mais no arquivo. Isso é curioso, Desculpa doutora falar. Priscila. Ontem mesmo eu estava perto do fórum aqui da comarca. E aí eu encontrei uma oficiala e perguntei para ela sobre um projeto de lei que virou lei que eu apresentei a pedido deles. Basicamente o seguinte, os oficiais de justiça estavam tendo que ficar pagando com dinheiro do próprio bolso quando eles paravam para cumprir uma diligência em vagas de estacionamento rotativo. Foi criado no município o estacionamento rotativo e eles tinham que estar sempre parando o carro toda hora em vários lugares, e eles andam nos próprios carros, né, não são carros oficiais,
E aí eu perguntei, mas e aí, a prefeitura está cumprindo a lei? Ela falou, sim, deram pra gente um adesivo, tá tudo identificado agora, tá certinho. Eu falei, oh, que bacana, que bom que deu certo. E eu estava pensando aqui, a senhora disse sobre a qualidade das leis e não da quantidade. Eu estava pensando aqui, né? Quantas esculturas será que o Michelangelo fez? Ou os artistas mais famosos, que eu nem sei os nomes, será que eles fizeram milhares? Acredito que não. Talvez tenham feito dezenas, talvez dezenas. Pouco deve ter passado centenas. E a gente tem aí, talvez hoje, uma pessoa fazendo aula de origami, que ele faz 1.000 dobraduras por semana. Se você for olhar a quantidade, você vai falar, poxa, o Caio, que está fazendo aula de origami, já tem 10.000 patos de papel que ele fez, com guardanapos. 10.000. Muito mais que o Michelangelo. Mas será que a qualidade do que eu andei fazendo, o legado que eu vou deixar supera aquele que fez com mais qualidade? Nada contra o origami, nem sei fazer, viu, gente? Mas foi só um exemplo que me veio à cabeça agora, para eu não pegar um outro exemplo que seria politicamente mais incorreto ainda. Mas, enfim, vamos pensar nisso. Qualidade é mais importante que quantidade. E o primeiro passo para vocês resolverem um problema é identificar a causa deles. Quando vocês tiverem ideia, quero fazer um projeto de lei, procura saber para que você precisa de um projeto de lei. Ah, porque o prefeito não dá bom dia para as pessoas. Espera aí, será que precisa de um projeto de lei para obrigar o prefeito a dar bom dia? Não. Ah, mas os funcionários, olha só um exemplo concreto. Os funcionários do posto de saúde não dão um bom dia para as pessoas. Vamos criar uma lei para que eles sejam corteses. Não precisa. Já temos dentro dos princípios da administração pública a urbanidade, que é tratar a pessoa, tratar o próximo com mais simpatia. Como que você resolve isso? Com treinamento de capacitação, criando cursos, oportunidades para os servidores poderem se capacitar. Poxa, mas eu não vou fazer isso como vereador. Basta conversar, vai lá na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria Social, conversa com o secretário e fala, pô, vamos organizar um curso? Uma vez eu ajudei a fazer, sabe o que eu fiz? Conversei com um amigo meu que dava palestra, meditações, conheci um outro que tinha um espaço, os dois, um ofereceu o espaço, o outro ofereceu a palestra e a secretaria falou, não, eu levo o pessoal. E aí deu certo, mais de 100 servidores se capacitaram, enfim. Não precisa de ficar fazendo lei para resolver as coisas, não, gente. Às vezes, organizar 2 mensagens, 3 de WhatsApp, você já consegue mobilizar algo incrível. Pensa nisso, doutora. Te devolvo a palavra. Não, foi ótima a colocação. E eu acredito que o nosso bate-papo se encerra por aqui, doutor. Não sei se o doutor quer Sim. trazer mais alguma Não. coisa, eu Quarta-feira devolvo a que vem, palavra. de noite, teremos mais live. Exatamente. Vamos conversar daí sobre a questão polêmica. Pode gerar ou não despesa o Uhum. projeto de lei do vereador? E se tiver vereador, depois Vamos dessa conversar. live que a gente vai fazer, falando que o projeto gera despesa, não pode ter, a gente vai tirar do grupo, hein? A gente vai tirar do grupo. Porque a gente já falou umas 30 vezes que não. Isso é lenda, isso é lenda. Aí, se o vereador estiver no grupo lá e continuar falando isso, a gente vai liberar espaço para outro, que lá só cabe 257. Então é isso aí, ó. Não perca a live. Isso aí. Mas então tá, doutor, eu quero agradecer então a parceria, esse bate-papo a respeito do poder de legislar e convido então para a próxima, convido quem está presente aqui para a próxima então, na quarta-feira que vem, vou definir o horário ainda, o que fica melhor e aviso vocês, daí, Tá tá bom? ótimo, beleza. Muito obrigada, até mais, Obrigado, doutor. gente. Abraço. Tchau, tchau, gente, até.